bem, sejam muito bem-vindos para mais essa edição do nosso Perícopes e nós vamos trabalhar hoje com Ezequiel 34, 11 a 24. Uma perícope um pouco extensa, mas tem coisas muito interessantes dentro dela. Antes de entrar diretamente na perícope, é bom a gente dar uma olhada no contexto, em poucas palavras. O capítulo 33, bom, nós sabemos que Ezequiel foi levado ao exílio em 597, quer dizer, 10 anos depois, Jerusalém foi destruída, totalmente destruída. Né? Quer dizer, então já faz 10 anos que Ezequiel está lá com boa parte do povo exilado na Babilônia. Esse é o contexto político e que também vai se tornar um contexto teológico para as profecias de Ezequiel. No capítulo 33 há uma grande lamentação do povo que reclama por que eles estão lá e reclamam com Deus e assim por diante, não é? No capítulo 34, versículo 1, é onde acontece uma ruptura entre a pregação de Ezequiel no sentido de que Jerusalém ali cai, ela é destruída, o verbo em hebraico lá, ela é ferida mortalmente, quer dizer, não há esperança mais. Se houvesse uma esperança dos que estão no exílio de retornar a Jerusalém, essa esperança terminou, porque Jerusalém está ferida e essa notícia veio por meio de um mensageiro que escapou, diz lá no texto, para trazer essa mensagem que não é alvissareira, ao contrário. É uma notícia ruim. Muito bem. Agora, muda-se o tom da pregação de Ezequiel, que antes era bastante acusatória. Agora, no capítulo 34, ela se torna um pouco bem mais evangélica, digamos assim. E a ênfase não está mais no pecado do povo, tanto na agressão, na opressão dos líderes que oprimiram o povo de Israel e Judá, mas está na bondade do Senhor, na figura do pastor que aparece aqui. Então, começamos com o versículo 11, Ki ko amar Yahweh, Adonai Yahweh, Hini ani vedarashti et soni ubekartim. Assim diz Adonai, Yahweh. Agora você tem aqui essa expressão Adonai, Yahweh, Senhor, Yahweh, Senhor, Senhor. Veja que a vocalização de Yahweh aqui já não é mais aquela comum que viria de Adonai, por causa da proximidade de Adonai. Então, Yahweh aqui recebe a vocalização de Elohim, por isso termina lá com Shirik, né? Mas o importante é assim, Senhor e Adonai tem esse caráter mais de soberania. Isso é importante no contexto. Veja, os exilados acham que Deus os desamparou. Deus não mora aqui, ele mora em Jerusalém. Então a presença de Adonai aqui coloca Deus como soberano sobre toda a sua criação. E Yahweh, claro, é o Deus da aliança, o Deus da companhia, o Deus que está junto do povo. Então, esses dois, a presença simultânea dos dois termos colocam um aspecto de poder de um lado e de comunhão na palavra Yahweh. Agora, Hini ani, Hini, eis que eu, né? É enfático aqui, mas aparece só 2 vezes em Ezequiel. Vai aparecer aqui, lá embaixo, no versículo 20, né? Eis que eu, é uma ênfase aqui. Né? Vedarashti, o verbo é darash significa buscar, mas buscar não no sentido de buscar para tirar razões, mas buscar no sentido de salvar, é uma atitude salvífica. Esse verbo muitas vezes é usado em Amós, por exemplo, buscai ao Senhor e vivei. Esse buscar o Senhor tem um caráter meio litúrgico, é buscar por meio da palavra, por meio da promessa. Aqui Deus está buscando, o Senhor está buscando. Et soni, o meu rebanho,
Ubicartim, o verbo bacar, aqui está dizendo é piel, né? Piel, e com um sufixo na terceira do plural lá. O verbo bacar, o biquer, no piel, ele é uma palavra que aqui, digamos assim, transparece a função que Ezequiel tem também. Além de profeta, ele é sacerdote. E essa é uma palavra que aparece em Levítico. Biquer é quando o sacerdote recebe, por exemplo, a figura de um leproso. O leproso vem para ser examinado pelo sacerdote. O verbo é usado aqui, examinar aqui no sentido de olhar para ele com cuidado e liberá-lo. Não há no Antigo Testamento nenhum momento em que vem um leproso para o sacerdote e o sacerdote o dispensa sem a liberação, sem o cuidado. É sempre ele vai livre. Essa história de Jesus lá e os 10 leprosos, em Lucas 10, tem a ver com isso. Os leprosos confiam de alguma maneira que eles vão ser curados. E Deus já cura no processo. Isso também pode ser levado até o Antigo Testamento, até o momento lá. Quando o leproso vai para o sacerdote, Deus já o cura no processo. Chega lá, é só liberar. Eu vejo dessa forma. Bom, aqui você vê então esse aspecto do cuidado. Em Qumran, e eu já estou entrando em comentários um pouco avançados aí, mas Qumran tem um termo, mebiquer, né? que é o supervisor, aquele que cuida da comunidade, não é? Aquele que se preocupa com ela. E alguns, inclusive, relacionam essa palavra de mebiquer com a palavra episcopos no Novo Testamento. Então, o episcopos, então, o supervisor, enfim, mais o cuidador, mais o conselheiro, talvez. Lutero usaria a palavra conselheiro aqui, né? Então, o conselheiro é aquele que ajuda, não é o que cobra, mas o que ajuda. Esse é o sentido do verbo aqui, mas voltemos ao texto. Segunda linha, o versículo 12. Kebakarat roe edro Beyom heito betorsoni nifrash shot. Essa palavra bacará, aqui está no construto. Veja que a palavra está ligada ao verbo anterior ali, vem da mesma raiz, né? Biquer, que é bacarat, quer dizer, e é uma palavra muito rara. Então, é o cuidado do pastor, é o cuidado, assim como, e aí roé, o pastor, né, está aqui no particípio, né, no particípio presente, né, o particípio do cal, é aquele que cuida, é o pastor. Então, mais ou menos assim, como quando o pastor tem o cuidado do seu edro, eder significa rebanho, e com sufixo, o seu rebanho, tá? Beyom heyoto, heyoto, você tem um infinitivo aqui, be mais o infinitivo construto com sufixo, tá? Então, no dia em que estiver betor sono, no meio do seu rebanho, tá? Nifrashot. O verbo é parash, e parash aqui é nifal, né? E é um particípio do nifal, usado no plural, porque son é coletivo, então essa ideia, né? Então, dispersos, o rebanho dispersos, as ovelhas dispersas. Daí, ken avaquer et soni. Então, avaquer, o mesmo verbo lá de cima. Biquer, mesmo pio. Então, cuidarei, né? Cuidarei do meu rebanho. Vehi salti etkem mikol hamakot asher napotsu sham. Até aqui vem a frase. Então, assim cuidarei do meu rebanho e
repetindo, e agora na outra linha, Vehisalti, o verbo é natsal, aqui é o perfeito do rifil. Natsal significa salvar, é um termo equivalente ao verbo yashav no Antigo Testamento, né? Tem vários termos para salvar, mas aqui o sentido é esse. Eu salvarei de todos os lugares, makom, aqui é mekomot, é o plural, makom, mekomot, é o plural feminino, de todos os lugares, asher naposu sham, e aí você tem uma relação do asher com sham, todos os lugares nos quais, ou para os quais, e aí vem o verbo napotsu, vem de pus significa, aqui é um nifal, desgarrar, e aqui é o passivo, para o lugar nos quais foram desgarrados, para os quais foram desgarrados. Beyom anan ve arafeo, no dia, literalmente no dia da nuvem e da densa escuridão. Essas palavras anan ve arafeo são uma palavra que é uma expressão que aparece já no Sinai, quando Deus aparece no Monte Sinai, se revela, Deus pode entrar na nuvem, Deus pode entrar na escuridão, é a criação dele, né? Mas aqui você tem um sentido um pouco mais assim de lei, né? A questão é uma referência histórica, tem a ver com a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, mas a queda de Jerusalém também tem uma perspectiva no horizonte, você vê a escatologia. O texto bíblico usa muito a questão da história para apontar para a escatologia, para o juízo, né? E, aliás, esse é o termo que aparece, inclusive, no Salmo 97, referindo-se ao dia do Senhor, dessa maneira aqui. Então, aqui a referência, em primeiro lugar, à queda de Jerusalém. Versículo 13. Ve-hotzetim men ha'amin ve-kibastim men harasot. Até aqui. Ve-hotzetim, o verbo yatsá, é um VAF consecutivo que você tem aqui, com o perfeito, mais o sufixo da terceira masculino plural. Então, e eu os farei sair, min ha'amin, de entre os povos, dos povos. Quer dizer, não é apenas um povo, você tem 2 povos. Né? E aí, o segundo, vekibastim, o verbo é kavas. Kavas é comum no texto bíblico, significa reunir, e eu os reunirei min ha'arasot, das terras. Eretz, plural, arasot, vehaviotim el admatam. Haviotim, então o verbo é bo, e aqui é um rifle, e os farei vir, ou farei voltar, para a terra deles. Aqui está no singular. A terra deles, é a referência à terra prometida. O reitem el aharei Israel. O verbo reitem vem do verbo ra'á, é o perfeito, continua com VAF consecutivo, né? Verbo ra'á com o mesmo sufixo da terceira do plural. Ra'á significa o pasto que o pastor dá às ovelhas. É um pasto específico para as ovelhas. Por isso o verbo roer e o ra'á estão conectados. Não é qualquer pasto, mas é o pasto que o pastor dá. É diferente para outros animais. A metáfora aqui é interessante, né? Tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o que Deus oferece, é diferente de qualquer outro alimento, mas essa é a ideia que dá para ser explorado no texto. Né? Ok? Então, e eu os alimentarei nas montanhas, harei Israel, nas montanhas de Israel. Essa é uma expressão preferida em Ezequiel.
as montanhas de Israel, aparece várias vezes para mostrar descanso, a calmaria, a vista bonita. Você leva as ovelhas lá em cima, elas estão tranquilas lá em cima. É uma imagem que você tem no texto bíblico. Né? E depois, na sequência, Ba'afikim ubekol moshevei haaretz. Afik é um vale onde corre água, onde corre água cristalina. Então, aqui está em vales, nos vales de água, e em todos, moshevei, veio o verbo yashav, está implícito aqui, e aqui está um construto plural, moshevei, em todos os assentamentos da terra, ou coisa assim, talvez, né? Quer dizer, haverá muita gente lá, e diferentes lugares serão habitados. Tá? Versículo 14. Bemir etov et re otam. Veja o verbo ra'á, com ain, né? Está implícito aqui. Aqui é o substantivo. Às vezes o substantivo em hebraico ele é usado também com verbo mais um mem. E aí você substantiva o verbo. Tá? Então aqui, se ra'á é o alimento que o pastor dá às ovelhas, aqui é a pastagem que o pastor dá às ovelhas. Então, em pastagem boa, né? Mesmo verbo, alimentarei, eu as alimentarei. Então, com pastagem boa, eu as alimentarei. Ubecharei merom Israel. E nos montes, literalmente nos montes da altura de Israel. Merom é altura. Então, isso aqui é um construto que você pode transformar nos montes altos de Israel. E nos montes altos de Israel, Iye Nevehem. E aí é um substantivo nave, que é uma palavra muito antiga, vem lá do acádico. Tá? Nave é um tipo assim de uma paragem ou de uma pousada no deserto para os pastores com as suas ovelhas. Então, um tipo assim não um restaurante no meio da estrada, coisa, mas a ideia é essa em que você repousa. Tá? É um lugar seguro. Tá? E esse é o que acontece aqui. Então, no seu repouso. Tá? Depois, Sham Tirbatsena Benave Tov. Ali, Tirbatsena, ali o verbo é ravas. Ravas é um verbo que aparece no Salmo 23 lá. 23:2, repousar, né? Repousar. Esse é o mesmo verbo. Veja a relação aqui. A linguagem está sendo repetida. A relação com o Salmo 23, né? Então, e repousarão em boas naveia, de novo, em boa pousada. Tá? O mir'e shamen, ou shamen aqui, tir'eina el harei Israel. Mir'e é pasto, né, pastagem, já apareceu lá em cima. Shamen vem de shemen. Shemen em hebraico é óleo. Shemen. Então, em pasto de óleo, pasto de azeite, nesse sentido. Shemen assim, tem a ver com fértil, delicioso. Tá? Você coloca óleo, etc., no pasto e fica mais delicioso. Não sei se a ovelha gosta disso, mas todo caso. Enfim, a imagem é exatamente coisa que você aprecia. Né? Tá? Daqui a pouco ela vai entrar de novo, com outro sentido. Tir'eina, então, tir'eina, depois, pastarão, tá? Pastarão, verbo ra'á, de novo, nas montanhas de Israel. A frase já veio repetida. Versículo 15. Ani etzoni ve'ani arbitsem neum Adonai Yahweh. Ani erse, eu, então, os alimentarei, eu alimentarei o meu rebanho. E eu, a ênfase
eu e eu. Né? E eu, erbitzem, o verbo ravas, que aparece lá na linha anterior, os farei repousar, né? Neum Adonai Yahweh. Oráculo, Neum é um substantivo, quer dizer, palavra, o oráculo do Senhor Yahweh. 16. Et ha'ovedet avakesh ve'et hanidachat ashiv velanishberet echvosh. Por aqui. Agora vem uma descrição. No versículo 16, então, começa aqui surpreendentemente, com objeto direto. Deveria começar com o verbo, mas começa com objeto direto. O verbo avat é perder. Aqui é um particípio feminino. Então, a perdida, a que se perdeu, ela é ativo. A que se perdeu, eu buscarei. Normalmente, eu buscarei a que se perdeu. Aqui, a que se perdeu, eu buscarei. E et ha-nidachat, o verbo é nadar. Nadar, aqui está no particípio do nifal, e significa a extraviada. E a extraviada, ashiv, vem do verbo shuv, é rifil, né? Eu farei retornar, farei voltar. Veha nishberet, que é um particípio feminino, né? Um particípio feminino do ativo, né? Do cal. O verbo é chavar. Chavar significa quebrar, mas fraturar. É quando se derruba um prato e ele se fragmenta, isso é chavar. Aqui, então, a fraturada, a quebrada, né? Não em várias partes, porque ela sofreu agressão. Então, e a fraturada, echvosh, o verbo é havash. Havash significa colocar um band-aid no dedo, algo parecido, mas aqui em toda a ovelha, em todo o corpo, então significa enfaixar. Veja a atitude do pastor aqui, é restauração completa. Ve'et aholá ahazek. Agora rolá vem do verbo halá, é um reto, um lamet e um re, esse é um particípio, né? Particípio, aqui, rolá significa ter dor, halá é ter dor. E aqui, e a que tem dor, ahazek, o verbo é ahazak, né? Eu vou fortalecer, fortificar. Depois, ve'et ashmena, ve'et hahazakar, ashmit erena bemishpat. E agora, shmena, veja que a palavra shemen está aí. Shemen, que eu disse que era azeite, óleo. Agora, o excesso de óleo provoca, evidentemente, mudanças. E shema aqui é a ovelha que é gorda. Né? E et ha-zaká, a forte. Zaká é forte. Ashmit, vem do verbo shamat, destruir. Esse é um termo aqui um pouco polêmico, porque você tem uma variante aqui, o Dalet é muito parecido com o Resh, então pode ter havido uma mudança na transmissão do texto, mas o texto maçorético permanece com Dalet. Né? E chamada é destruir. Né? Então, dentro do contexto, parece adequada a tradução. Eu destruirei ve'erena bemishpat. E eu vou dar o alimento com juízo. Então, você tem uma diferença aqui nesse processo. Versículo 17. Ve'atena tsuni ko amar Adonai Yahweh. E a vós, e vós, é um vocativo assim, né?
Atena é um pronome da segunda feminina singular. E vós, meu rebanho, assim diz o Senhor Yahweh, Hini shofet ben se la elim ve la hatudim. Eis que eu, Hini, shofet, eis que eu estou julgando, ben se la se, entre cordeiro e cordeiro. Os dois substantivos. Você não consegue separar cordeiro de cordeiro. Deus faz. É Deus quem separa. Não é o pastor que separa, é Deus ou o pastor é quem faz isso. Né? E agora, Elim, Ail, esse é o substantivo masculino, Elim é o plural. Ail em hebraico é cabrito. Agora, Atut é bode. Cabrito e bode. Deus faz isso. Agora, Atudim, no texto bíblico, entre os profetas, Atudim é uma referência, às vezes, aos líderes maus de Israel. Tá? Essa é a referência que se faz. E este é o texto aqui. Deus está criticando, Deus está intervindo na relação com os líderes de Israel. E o versículo 18 vai levar a isso. Tá? O que Deus diz a eles? Hameat mekem amir e hatov tir'u. Meat é ser suficiente. Essa palavra meat, ser suficiente. Agora tem um ha na frente que é o interrogativo. Não é suficiente. Tá? Hameat, não é suficiente. Miken, com relação a vós ou para vós. Tá? Hamir e hatov, o pasto bom, o bom pasto, tire, pastardes o bom pasto. Tire vem do verbo ra, já apareceu aí adiante, várias vezes, né? Não é suficiente para vós pastardes ou vos alimentardes do pasto bom, é um interrogativo. O interrogativo continua. Veiter mir eichem tirmesu beragleikem. E o resto do vosso alimento, o resto do vosso alimento, tirmesu, o verbo é ramas. Ramas significa pisar, mas pisar no sentido de tirar tudo. Por exemplo, pisar a uva para que ela solte o suco e, etc., produza o vinho. O oleiro pisa o barro para dar consistência ao barro, quer dizer, dá uma outra consistência. Esse é o sentido aqui. Né? Esmagar, talvez seja a tradução mais adequada. Tá? Então, e o resto do pasto esmagardes com os vossos pés. Regal, porque é o plural, vossos pés. O mishká mayim tistu. Literalmente a palavra mishká significa aquele sedimento que fica debaixo, no fundo do rio, no fundo do lago, tá? Em que lá embaixo está, pode ser barro, algo assim, e em cima a água fica bem limpinha, bem tranquila. Você sabe que as ovelhas não tomam água que seja suja. Ela só toma água limpa. Esse é o sentido aqui. Então, só que aqui eles têm, e beberdes, então, água pura. Ve'et hanotarim beraglekem tirposhun. E o restante das águas, né? Ve'et notarim, vem de... A raiz está no verbo que vem logo acima, à esquerda, lá, né? Vem da mesma raiz, yatar. E o restante das águas, com os vossos pés, então, tirposun, o verbo rafaz. Rafaz significa turvar. Quer dizer, você mexe com os pés, toma água e mexe com os pés para que todo barro, todo sedimento suba e aí turve a água. Versículo 19. Vesoni mirmas ragleikem
tireina. Mas o meu rebanho. Aqui é uma espécie assim de... você vê embaixo de Soni tem uma... tem um sinal no hebraico que mostra ali que é uma pausa. Mas o meu rebanho. Tá? Agora, mirmás, o que foi esmagado, tá? O que foi esmagado com os vossos pés, pastam. Tem a ver com alimentação. O mirpás e o que foi turvado, tá? Pelos vossos pés, tistena. Tistena, chatá significa beber. Não é? Então, esse é um outro tipo de direção. Mas as minhas ovelhas, né, elas vão tomar as águas que estão turvadas, né, vão comer, o verbo ra'á, alimentar-se do que foi esmagado e beber do que foi turvado. Versículo 20, e agora vem um laquém, uma conclusão. Laquém, por isso, ko amar Adonai Yahweh Aleichem. Por isso, assim diz o Senhor, Yahvé, para eles. Refere-se aos outros lá de cima, não às ovelhas aqui de baixo. Hini ani u veshafti ben se birya. Eis que eu, veshafti, julgarei entre o cordeiro Beriá, gordo, o ben-se, razá, o cordeiro estreito. A palavra razá significa estreito, fino, e magro, algo parecido assim. Aquele que sofreu opressão, que não foi alimentado, que não recebeu água, etc. Né? Então, aquele que está extremamente fragilizado. 21. Ya'an besar ubekatef terdofu. Ya'an é porque, betsar com lado, sar é o lado, né? O dorso, né? O bekatef, katef é o ombro, então o dorso e o ombro, né? E o verbo é hadaf, terdofu, empurrar, na verdade é empurrar para fora, mas no jogo de futebol você comete uma falta, né? Em vez de jogar lealmente, você joga para o sujeito cair fora. Esse é o verbo aqui, né? Quer dizer, não tem chance para aquele que sofre a ação. Empurrareis para fora. O bekarneikem tinagehu. Keren é chifres, né? Chifre, aqui está no plural, e com os vossos chifres. Né? Agora o verbo é nagar. Nagar significa entrar com violência para jogar longe. Né? Esse é o sentido de nagar. Né? Quer dizer, uma ação violenta, aquele que normalmente que já está caído, então com o chifre você ainda bota para mais distante ainda. Kol hanachlot, todas as kol hanachlot, o verbo halá, todas as que estão com dores, as que estão fragilizadas. Ad asher hafitzotem, até que, e o verbo fitzotem, pus, até enxotardes, né? Até enxotardes otana, elas, el ahussá, para fora. Ahussá quer dizer fora, simplesmente hussá é fora. 22. Vehoshati lesoni, o verbo yashá, daí vem Yoshua, mas salvarei,
Aqui a gente esperaria de novo mais um laquen, né? Mas por isso. Mas não aparece. Mas salvarei. Quando se espera um castigo, Deus ainda diz uma palavra positiva. Mas salvarei latsuni, o meu rebanho. Velo tihiena od lavas. E não serão elas, e não tihiena, vendo o verbo raiar, e aqui é o imperfeito feminino, plural, do cal, e não serão mais bas significa saque, saque no sentido de despojo, né? E não serão mais saque o despojo. Veshafti ben selase, e julgarei entre cordeiro e cordeiro. 23. Vahakimoti alechem roe echad. E hakimoti é um rifle do verbo kum, estabelecer. E estabelecerei alechem, sobre eles, agora roe echad, um pastor. Não vários, mas um pastor, um único pastor. Né? Ve'ra'a et hen, feminino ali, e pastoreará a elas et avdi David, o meu servo Davi. Então, o meu servo Davi pastoreará a elas. Hu ir'e otam. Ele, veja a ênfase aqui, ele e ninguém mais. Tá? Ele alimentará ou pastoreará otam. Veja aqui você tem de repente um plural masculino. Lá em cima é feminino, aqui é plural. Então você tem as ovelhas não são distintas, né? Elas são todas todas iguais, né? Masculino e feminino. Vehu ir'e lachem le roe. E ele será para elas, aqui você tem agora o feminino de novo, né? Le roe, por pastor. Veja aqui a ideia, de novo, uma linguagem messiânica sendo colocada aqui. E o versículo 24, para concluir, Va'ani Yahweh lachem lelohim, e eu, vírgula, Yahweh, e eu, o Senhor, e ninguém mais. Tem um aposto aqui bem forte para qualificar quem é esse Ani. E eu, o Senhor, serei para eles por Deus. Ve'avdi David nasi betokam ani Yahweh de parti. E o meu servo Davi, será príncipe, nascia um príncipe no meio, será um príncipe no meio deles, betokam ani Yahweh de Bart. Eu, Javé, eu, o Senhor, falei, ou eu, o Senhor, prometi. Então, este é o texto que você tem aí. É claro que pode-se ver as ênfases bem rapidamente, né? As ênfases, então, de uma trilogia entre pastor, ovelha, pasto e assim por diante, por um lado, mas o texto não deixa de lado também a questão crítica sobre aqueles que abusaram das ovelhas. E quando a referência aqui pode ser tanto aos assírios como aos babilônios, mas pode ser uma referência àqueles que já estão no exílio e que são líderes. E se você ler o livro de Esdras e Neemias, você vai ver que não havia muita paz lá nos exilados. Tá? Os líderes queriam se impor e de uma maneira abusiva. O texto traz esta ideia por detrás, né? E o que mostra mais ou menos no Novo Testamento, você tem aí as congregações, nunca são pacíficas, você tem às vezes esse tipo de coisa, né? E essa é a crítica que Deus faz aqui. Então, se você vai olhar aí para uma proposta homilética, digamos assim, né? Eu acho que tem que colocar no centro, quem é o centro do tema é o bom pastor.
Não coloque as ovelhas, coloque o bom pastor. Ele é o tema, né? Então, no bom pastor, uma nova vida, uma esperança, um alívio. E aí tem toda a imagem, né, do servo de Davi, o bom pastor, a príncipe que aparece aqui, príncipe da paz, que vem lá em Isaías, né, vem lá em Efésios. Dá para fazer essa conexão. Mas também não se pode eliminar o fato de que Deus julga aqueles que abusam sobre suas ovelhas. Pastores que não são pastores, né, e que abusam das ovelhas e tiram proveito delas em benefício próprio. Né. O pastor é aquele que serve, o pastor é aquele que é ministério, é ministro, é ministrar, né, aquele que ajuda, que cura, enfim, não é? E que dá apoio. Tá? E, então, essa crítica deve ficar também como observação a respeito do julgamento de Deus, mas é Deus quem faz o julgamento. Então, a conexão o Evangelho é Lucas 15, né? É o bom pastor. Então, está pronto o sermão. Muito obrigado.